Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Bruno Werner. Vou trabalhar aqui com vocês a continuação da nossa última aula. Então, na verdade, se na última aula a gente falou sobre a formação dos Estados Nacionais e trabalhou com Portugal e Espanha, agora a gente vai trabalhar com dois outros países. A gente vai falar da França e da Inglaterra. São dois países que têm uma característica muito importante, muito fundamental, tiveram um grande crescimento no século XVII e XVIII, mas a sua formação também tem um caráter extremamente importante. É fundamental a gente perceber que, assim como Portugal e Espanha tiveram uma construção muito ligada a uma guerra, principalmente a Guerra de Reconquista, Inglaterra e França têm algo muito similar também. E para eles foi a Guerra dos 100 anos que foi fundamental aqui. Eu vou diminuir a minha carinha aqui, deixar aqui no cantinho, e na verdade a gente vai trabalhar com essa nossa segunda estrutura, formação dos Estados modernos, Inglaterra e França. Então, na verdade, a Inglaterra se formou num primeiro momento graças a grandes feudos que existiam na ilha da Grã-Bretanha. E eram vários povos que habitavam essa determinada região. Dentre eles os anglos, os saxões, os bretãos, os galeses, os normandos, diversos grupos habitavam a ilha da Grã-Bretanha. E, na verdade, cada um tinha sua própria característica, o que é extremamente importante. Devido a grandes conflitos, eles acabaram se unificando, alguns por aliança, outros por guerra. E, na verdade, um dos grandes pontos fundamentais desse movimento foi quando eles se juntaram e, liderados por determinados reis anglos, atacaram e dominaram a ilha da Irlanda. A ilha da Irlanda fica ao lado da ilha da Grã-Bretanha. E a dominação sobre essa região acabou mostrando um poderio e uma importância muito grande para esse determinado grupo. Percebendo que eles poderiam obter novas regiões, esses determinados líderes foram buscar um avanço sobre o continente. Então saíram da ilha da Grã-Bretanha e avançaram sobre o continente nesse momento, inclusive dominando regiões como Flandres, como regiões importantes do outro lado do Canal da Mancha. Isso deu um poder imenso, não só aos reis, como à nobreza e ao exército inglês. A centralização era um ponto fundamental. E um dos reis mais importantes nesse momento foi um rei chamado Ricardo Coração de Leão, ou Ricardo I, que na verdade teve um pequeno problema, porque ele deixou de lado um pouco o poder dentro da Inglaterra e acabou fazendo grandes dominações sobre outras regiões, sobre outras localidades. Esse daqui, inclusive, é o símbolo do Ricardo Coração de Leão, os três leões, né, que é um dos símbolos da história da Inglaterra. Só que ele, durante o seu rápido governo, ficou muito tempo fora, principalmente nas cruzadas e em guerras do outro lado do Canal da Mancha. Isso gerou alguns problemas e, na verdade, um descontentamento principalmente da nobreza inglesa. Os nobres ficaram um pouco revoltados com a ausência do rei. E, na verdade, quando esse rei morre, quem vai assumir é o seu irmão. Seu irmão se chamava João Sem Terra. E o João Sem Terra vai ser obrigado a assinar um documento. Peraí, vamos analisar um fato de cada vez. Olha isso aqui, gente. A ilha da Grã-Bretanha, a Inglaterra, era formada por povos germânicos, os antigos bárbaros, que habitavam aquela determinada região com um ponto extremamente importante. Dentre eles, os anglos, os saxões, os bretãos. Mas existia também na ilha alguns reinos independentes, como Essex, Mércia, Natúmbia. Então, na verdade, eram localidades extremamente importantes, eram vários feudos. E, na verdade, tudo isso foi unificado com um camarada chamado Henrique II. Era um ângulo importante que vai unificar todos os feudos, todos os reinos e criar um poder centralizado. Quando Henrique II morre, assume seu filho mais velho, Ricardo I, conhecido popularmente como Ricardo Coração de Leão, que, na verdade, em determinado ponto, vai acabar deixando o seu governo um pouco frágil, porque vai para várias batalhas e acaba morrendo nas cruzadas. Quem vai assumir o trono é o seu irmão, João Sem Terra, João I. Como assim? Henrique II foi sucedido pelo seu filho, Ricardo Coração de Leão, que governa muito pouco, de 1189 até 1199. Dos 10 anos que esteve no governo, 9 ele se ausentou da Inglaterra, principalmente nas cruzadas. Ele passava pela França, passava pelo Oriente Médio, foi até o norte da África, e seu objetivo era o quê? Era construir um grande império. Para fora, ele teve um enorme desenvolvimento. Para dentro, ele deixou o seu império desguarnecido. Foi nesse momento que a sua autoridade ficou extremamente frágil. As pessoas não davam muita importância para o poder de Ricardo Coração de Leão dentro da Inglaterra. Que pessoas? Os grandes barões, os grandes nobres, os grandes senhores feudais nesse momento. Esse grupo passou a ter um papel extremamente fundamental e importante. E Ricardo Coração de Leão não volta. Quando surge a notícia, Ricardo Coração de Leão tem até uma importância, além do símbolo, de um dos símbolos da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão também tem um papel importante porque ele que é o rei que participa do Robin Hood.
Quem já viu aqui no finalzinho do Robin Hood, quando um rei vem rezar o seu casamento, é o Ricardo Coração de Leão, que está voltando de uma batalha no exterior. A partir desse ponto, o que acontece? Quando surge a notícia que o Ricardo Coração de Leão morreu, quem vai assumir é o irmão do Ricardo Coração de Leão. Olha que ponto importante. Os reis, nesse momento, tinham alguns subtítulos, ou tinham alguns apelidos. Foi nesse momento que o apelido do irmão do Ricardo Coração de Leão era João Sem Terra, o John Lackland. Por que João Sem Terra? Ao primeiro filho, tudo. Ao segundo filho, nem terras esse cara tinha. João Sem Terra, percebendo que seu irmão não vai voltar, domina o trono. Só que, na verdade, o poder do rei era extremamente frágil. E João Sem Terra está revoltado com isso. O que João Sem Terra faz? Ele começa a confiscar terras. Ele começa a confiscar bens. Ele começa a cobrar impostos, até mesmo de membros do clero. Por quê? Porque ele não tinha riqueza em suas mãos. E ele quer a riqueza. E ele começa a ter um controle e tentar fazer só ganhando cada vez mais inimigos. O clero está revoltado com ele. Os nobres estão revoltados com ele. E a solução desse grupo é: vamos derrubar o João Sem Terra. Pela primeira vez na Inglaterra surge a ideia de derrubar um rei. Só que, na verdade, antes disso, surge uma tentativa de solução contratual, uma solução política. E foi isso que aconteceu. João Sem Terra, falavam os nobres, ou você assina esse documento, ou a gente vai te retirar do poder. Esse documento se chamava a Magna Carta, a Carta Máxima, e foi assinado em 1215 pelo João Sem Terra. O que dizia a Carta Máxima nesse momento, a Magna Carta? Dizia que a partir desse ponto na Inglaterra surgiria o Grande Conselho. O que era o Grande Conselho? Era uma reunião formada por bispos, membros do clero, formada por condes e barões, membros da nobreza, que iria auxiliar o rei a tomar as suas decisões. Auxiliar é um termo muito bonito. Iria vetar determinadas ordens do rei e, na verdade, o rei deixava de ter um papel centralizador e importante. João Sem Terra fica revoltado com isso, mas ou ele assina, ou ele assina. Foi nesse momento que, na verdade, olha o que dizia a Magna Carta. Esse é o João Sem Terra. Olha o que dizia a Magna Carta. Na verdade, era uma lista de direitos elementares feita pelos cidadãos ingleses a fim de assegurar seus direitos. Cidadãos, membros da nobreza e do clero. Estabelecia as funções do rei. O rei não vai governar sozinho. O rei só vai governar com consentimento do Grande Conselho. A Igreja da Inglaterra será livre e serão invioláveis todos os seus direitos e liberdades. Não pode cobrar imposto, tem que deixar as terras, tudo isso. O Grande Conselho tem um papel fundamental. Posteriormente, o Grande Conselho vai passar a se chamar de o Parlamento Inglês. Então, nesse momento e dentro dessa situação, esse é o João Sem Terra, que na verdade é obrigado a assinar isso. Olha aqui um resuminho desse ponto. Ricardo I vai para as batalhas e acaba desaparecendo ali o Ricardo Coração de Leão. João Sem Terra perdeu determinadas batalhas, se enfraqueceu internamente e revoltou os nobres. Assinou-se a Magna Carta. Nesse momento, a Magna Carta dizia que o rei não pode criar impostos. É proibido do rei criar impostos sem consentimento do Grande Conselho. Olha ele assinando aqui a Magna Carta. Segundo ponto, não confisco de bens. O rei não pode confiscar nenhum bem sem o consentimento do Grande Conselho. É possível resistir ao rei. O rei não tem o poder pleno e único. O rei tem que obedecer à lei. Inclusive, o exército só pode ser convocado com a aceitação do Grande Conselho. O João Sem Terra perde o seu papel, perde o seu poder. E quem assume posteriormente a ele foi Henrique III, que participou de algumas guerras e perdeu dinheiro. Na verdade, os senhores feudais estavam cada vez mais revoltados com isso. E, na verdade, a Inglaterra não conseguia ter um grande crescimento. Demorou um pouco, até o parlamento se conscientizar que ele precisava ter uma vitória. E para vencer, a Inglaterra precisava crescer. O território da ilha da Grã-Bretanha já estava pequeno, e a Inglaterra começa a fazer avanços sobre o continente. Já tinha dominado a ilha da Irlanda, já tinha influência dentro da sua própria ilha, e agora parte para o continente. Desde a época de Ricardo Coração de Leão, algumas áreas no continente tinham sido dominadas. Agora eles querem mais. E é nesse momento que vai ter início uma grande guerra. Já no século XIV, tem início o que chamamos de a Guerra dos 100 Anos. Na verdade, essa Guerra dos 100 Anos foi fundamental e extremamente importante dentro desse ponto. Olha aqui a Guerra dos 100 Anos. Na verdade, foi um dos maiores conflitos da Idade Média entre as duas principais potências europeias, França e Inglaterra. É interessante que a França ainda era completamente dividida em vários feudos nesse momento. E, na verdade, a Inglaterra já tinha até a dominação sobre essa região aqui,
que é a região dos Flandres, e aqui, que a gente já vai falar, que é a região da Aquitânia. Na verdade, a França nada mais era do que uma união de grandes feudos. E o que acontece em determinado momento? Quando a Inglaterra quer fazer a dominação, ela ataca essa região. Qual a solução para a França? Unificar esses grandes feudos. E a França, que já tinha um poder um pouco centralizado, agora vai entrar em guerra para se defender frente ao ataque da Inglaterra. Foi nesse momento que nasce a Guerra dos 100 Anos, que dura de 1337 até 1453. Na verdade, apesar do nome, né, a gente percebe que a guerra durou um pouco mais. Durou 116 anos. Mas, na verdade, não foi uma guerra direta de 116 anos. Era uma guerra que tinha início, parava, voltava, até o seu fim em 1453. A gente fala que essa guerra teve três grandes fases. A primeira grande fase vai se dar com o avanço da Inglaterra. A Inglaterra já tinha dominação sobre essa rica região dos Flandres e já tinha dominação sobre essa região aqui da Aquitânia. Eram territórios ingleses, que na verdade dominados desde Ricardo Coração de Leão, que agora eles queriam ter uma influência maior. Na verdade, a Inglaterra claramente quer dominar toda essa região, inclusive nessa primeira fase. Olha como vira o brasão da Inglaterra. Os três reis, os três leões, relacionados a Ricardo Coração de Leão, e aqui também a flor de lis francesa. Ou seja, os ingleses queriam dominar não só a ilha, como dominar essa região aqui, criando uma unidade. Os franceses não vão deixar isso acontecer. E é nesse momento que, nessa primeira fase da guerra, só para a gente entender, a Inglaterra era bem menor em população que a França. A população francesa era 4 vezes maior do que a da Inglaterra. Então, a partir desse ponto, a Inglaterra tinha uma diferença. Por ter um governo centralizado e por ter uma riqueza, ela começa, inclusive, a obter grandes vitórias nesse momento. O exército inglês era um exército centralizado e existiam os grandes arqueiros ingleses. É até interessante, tem até uma brincadeira nesse momento, que sempre que os ingleses obtinham uma vitória, eles faziam assim. Essa aqui era a imagem, o que não era só a imagem da vitória, era a imagem da importância dos arqueiros, porque na verdade demonstrava isso. Quando os franceses começaram a obter vitórias, qual foi o primeiro objetivo dele? Quando eles capturavam qualquer inglês, o que eles faziam? Eles decepavam, eles arrancavam esses 2 dedos. Por quê? Ponto 1, não dá para você puxar a flecha, e isso mostrava essa dominação francesa já numa segunda fase. Foi nesse momento que, na verdade, os ingleses revoltados, e até hoje, quando obtêm alguma vitória, quem já viu V de Vingança e algumas outras situações, eles fazem assim para mostrar sua vitória frente aos franceses. Nesse primeiro momento, as vitórias inglesas eram impressionantes. Só que em determinado ponto, eles não conseguiram obter o seu ponto fundamental. Para acalmar os dois lados, em 1360, olha como já tinham se passado mais de 20 anos de guerra, tratados asseguraram aos ingleses as posses que eles já tinham, Aquitânia e os Flandres. Beleza, ingleses, vocês podem ficar com isso, mas não vão dominar mais nada. O que é importante, nas décadas seguintes, o que a gente chama de a segunda fase da guerra, na verdade os dois países se concentraram em problemas internos. Na França existiram problemas religiosos, na Inglaterra existiram problemas de transição de reinados, e na verdade não era uma paz, mas na verdade a guerra voltava de vez em quando. Olha que interessante, aqui a gente tem os franceses com a flor de lis, aqui a gente tem os ingleses com a flor de lis e com os 3 leões. Esses eram os conflitos, esses eram os propósitos. E nessa segunda fase a gente tem uma fase um pouco de calmaria, onde a guerra voltava, mas cada um estava preparado para o seu próprio desenvolvimento. Em 1420 surge a terceira fase da guerra. E essa terceira fase da guerra é um conflito um pouco mais intenso. Assumiu um novo rei na Inglaterra. Esse rei na Inglaterra se chamava Henry V, o Henrique V. E o que o Henrique V percebe? Percebe que o desenvolvimento francês está com problemas. Existe uma crise dinástica na França. Existe uma disputa entre o rei e determinados grupos da nobreza. Então, na verdade, a partir desse ponto, Henrique V resolveu fazer um ataque, relembrando o início da Guerra dos 100 Anos, para dominar todo o território inglês, todo o território francês. Essa guerra foi violentíssima. Essa guerra foi muito intensa. E, na verdade, o rei francês, nesse momento, chamado Charles VII, o Carlos VII, ele consegue organizar e centralizar o seu exército e consegue fazer um contra-ataque. Os ingleses que chegavam pelo Canal da Mancha foram duramente combatidos. E na famosa Batalha de Castillon, em 1453, os ingleses foram expulsos de volta para a sua ilha.
A partir desse momento, não tem mais ataque. Em 1453, a guerra chega ao seu fim. Na primeira fase da guerra, vitórias inglesas. Na segunda fase da guerra, domínio inglês sobre as regiões que eles já tinham e uma calmaria, uma paz não declarada. Na terceira fase, novo ataque inglês, contra-ataque francês e expulsão. A vitória basicamente foi da França nesse momento, mas na verdade esses países se atrasaram muito em relação ao seu processo econômico. A partir desse ponto, a gente percebe que, só como curiosidade da Guerra dos 100 Anos, né, essa guerra imensa, a primeira curiosidade é que, na verdade, foi a primeira vez que foi utilizada a pólvora em determinadas batalhas. Os ingleses utilizavam a pólvora para o quê? Para servir e gerar grande estrago, além de assustar a cavalaria francesa. Uma segunda característica importante da Guerra dos 100 Anos é essa figura importante e emblemática chamada Joana d'Arc. Quando a gente falar dos franceses, a gente fala um pouco mais da Joana d'Arc. Mas, na verdade, foi um personagem extremamente importante que participou dessa guerra, acabou sendo considerado uma bruxa e só séculos depois vai ser canonizada pela Igreja Católica. A outra curiosidade é que a guerra durou mais do que 100 anos, né? Mas o nome Guerra dos 100 Anos ganhou um caráter e uma importância fundamental nesse momento. A partir daí, o que é importante? Termina a Guerra dos 100 Anos, 1453. E o que acontece? Surge uma ideia de um nacionalismo muito forte, apesar da vitória francesa. Na Inglaterra, a gente tem uma característica diferenciada. Qual a característica da Inglaterra nesse momento? Entendam, até a construção da Magna Carta, o rei da Inglaterra não tinha muito poder. É como se fosse a rainha da Inglaterra hoje, né? Ela pode fazer as coisas? Pode, mas sempre ligada ao grande parlamento. Na verdade, dentro desse ponto e dentro dessa característica, durante uma guerra, a figura do rei mudou um pouco. Por quê? Porque o rei passou a ser o líder do exército em guerra, numa guerra de mais de 100 anos. Qual a função do líder do exército? Ele fala, você vai para a guerra, você não vai. Você vai para a frente de batalha, você não vai. É o rei que está decidindo quem vai morrer e quem não vai. Isso dá o poder ao rei impressionante. E quando a guerra termina, duas famílias nobres extremamente importantes vão disputar o trono. 2 anos depois do final da Guerra dos 100 Anos, começa uma disputa intensa, que ficou conhecida como a Guerra das Duas Rosas, popularmente chamado de a Guerra pelo Trono. Entre 1455 até 85, mais 30 anos, a gente tem a dinastia York-Lancaster disputando essa guerra. O que eram essas dinastias? A Casa Lancaster, que era uma família importante, tinha como símbolo uma rosa vermelha. A Casa York tinha como símbolo uma rosa branca. Esses caras vão disputar o trono de uma forma impressionante. É um conflito de grande importância para entender a formação da monarquia inglesa. Alguns dizem, inclusive, que essa Guerra dos Tronos, na verdade, dá origem ao seriado Game of Thrones. Até Lancaster, Lannister e York dá origem à casa Stark nesse momento. Então, a partir desse ponto, como que essa guerra termina? Essa disputa imensa. Na verdade, surgiu um personagem importante chamado Henrique VII. Henrique VII era um líder fundamental dentro desse ponto. E o que ele faz? Ele entra nessa guerra. Só que antes disso ele percebe uma situação. Ele percebe que ele vai analisar a sua árvore genealógica e ele tem relações tanto com a família Lancaster quanto com a família York. Foi nesse momento que ele percebe que ele tem o direito a esse determinado trono. Para quem viu o Game of Thrones sabe mais ou menos do final desse processo. E a partir desse momento, o que ele faz? As guerras continuam. Não é todo mundo que vira e fala assim, então o trono é seu. Não, as guerras continuam. E depois de grandes batalhas, Henrique VII consegue assumir o trono. Acabando com um conflito entre Lancaster e York. Iniciando uma nova dinastia, chamada de dinastia Tudor, que vai ter um papel fundamental na formação da Inglaterra. É o início do absolutismo inglês, que vai ter primeiro Henrique VII, depois Henrique VIII, depois Eduardo VI, depois Maria I, terminando com Elizabeth I, a dinastia mais importante da história da Inglaterra, a dinastia Tudor. É uma unificação entre as duas casas, formando um novo rei a partir desse ponto. Essa é a Inglaterra, que começa com a dinastia Tudor a ter um desenvolvimento centralizado extremamente importante. A gente entra na França agora. Infelizmente, da França eu não tenho uma camisa. Então eu trouxe isso aqui, ó. Esse é o hino da França, né? Que foi escrito e começou a ser trabalhado muito depois, né? Só na Revolução Francesa. Mas para a gente entender um pouquinho a França, a gente tem que voltar à formação de suas estruturas. Do outro lado do Canal da Mancha, a gente tinha diversos feudos, que eram grandes povos. Francos, normandos, gauleses,
vários povos que habitavam aquela região. Eles, na verdade, tinham uma aliança estrutural. Foram algumas dinastias que assumiram e tentaram formular a centralização disso, sempre ligado aos francos. Primeiro uma dinastia chamada Merovingia, depois a dinastia Carolíngia, liderada por Carlos Magno, que teve uma importância fundamental no início da centralização da França. Mas quem teve um papel extremamente importante na centralização francesa foi um camarada chamado Hugo Capeto. Católico, religioso, ele criou uma dinastia chamada de dinastia capetinga. E, na verdade, a partir desse ponto, alguns reis tiveram uma importância fundamental nos séculos 12, 13 e 14 dentro da França. Quem foram esses reis? O primeiro rei é um rei importante chamado Filipe Augusto. Filipe Augusto esteve ainda no século 12 durante esse processo, e a partir desse ponto, o que aconteceu? Na verdade, foi ele que formulou e centralizou um exército para os franceses. E vai ter um papel extremamente importante nos conflitos contra os ataques externos. É ele, Filipe Augusto, que vai, na verdade, criar os primeiros grandes impostos na França nesse momento, para todos os povos, e assim ter uma centralização e um papel cada vez mais importante. Posteriormente a ele, já no século XIII, Luís IX tem um papel muito marcante. Ele vai construir a primeira grande moeda francesa, sempre estando ao lado de nobres e de determinados burgueses que começavam a ter um papel fundamental. É nesse ponto que o Luís IX vai criar um aumento dos impostos e vai criar um tribunal extremamente importante, uma centralização política e jurídica na França. Os feudos já estão extremamente unificados. E a partir desse momento, no final do século XIII, surge Filipe IV, o Belo. Esse cara vai criar algumas mudanças na França extremamente marcantes. Ele vai consolidar o poder real. Ele vai centralizar o poder na França. Ele vai aumentar o desenvolvimento econômico na França. Vai cobrar mais impostos. Mas quem sabe a característica mais importante do Filipe IV foi a característica religiosa dentro desse ponto. O que Filipe IV exige? Exige que o clero também pague impostos. Pela primeira vez, Filipe IV, um rei da França, define que o clero, os religiosos, vão ter que pagar impostos. O Papa não aceita nem um pouco essa situação. E, na verdade, existe um conflito na França. Foi nesse momento que a França, de Filipe IV, resolve convocar os Estados Gerais. Os Estados Gerais era algo muito similar ao Grande Conselho na Inglaterra. Os Estados Gerais, na verdade, eram uma reunião que, na verdade, era composta por membros do clero, primeiro estado, da nobreza, segundo estado, e o povo, o terceiro estado. Cada um tinha direito a um voto, mas entendam, diferente do Grande Conselho que podia vetar as ideias do rei, os Estados Gerais eram simplesmente um órgão consultivo nesse momento. E Filipe IV está pouco ligando para o desenvolvimento do Papa. Ele quer mais dinheiro para a França. Ele quer cobrar impostos dos membros do clero. Inclusive, o Filipe IV vai também começar a ter problemas com o que eram chamados de templários. Os templários, na verdade, que tinham toda a sua característica importante e fundamental durante as cruzadas, na verdade foram acusados de heresia e que haviam se corrompido. Na verdade, Filipe IV queria também o dinheiro desses templários. Sob pressão da França, a Ordem dos Templários foi dissolvida em 1312 pelo Papa da época. Então, na verdade, toda a característica aqui de mudanças, Filipe IV vai fazendo, mexendo muito com a religião para adquirir cada vez mais riqueza para ele. Só que o Papa está muito descontente com esse governo. Olha aqui um resuminho. Em 1285, Filipe IV chega ao trono. Era militar, tinha um desenvolvimento militarizado e econômico muito forte. Vai confiscar não só os bens dos estrangeiros, como vai cobrar impostos do clero. O Papa à época, Bonifácio VIII, proíbe o envio de bens da igreja sem prévia autorização. Ele não aceita isso. Ele não aceita pagar impostos. Como a Igreja Católica vai pagar impostos nesse momento? O Papa volta atrás e começam conflitos cada vez mais intensos. Foi dentro desse ponto que Filipe IV resolve fazer algo mais intenso. Ele resolve romper com a Igreja Católica. Como assim romper com a Igreja Católica? Nesse momento, ele resolve, dentro desse ponto, falar: eu quero um Papa francês. E foi nesse momento que a Igreja Católica se dividiu. Isso ficou conhecido como o Grande Cisma do Ocidente. A Igreja Católica foi dividida em basicamente duas partes, mas surgiu um terceiro Papa também. Ao mesmo tempo, tínhamos um Papa em Roma e um Papa em Avignon. Olha isso aqui. Um Papa, o Urbano VI, continuava em Roma, mas Clemente VII passou a ser um Papa ligado aos franceses.
A França crescia economicamente, religiosamente e estruturalmente de uma forma absurda. Surgiu um terceiro papa na região da Itália, em Pisa. E, na verdade, a Igreja Católica ficou dividida durante mais de 40 anos. Dentro desse ponto, a gente vê o papel importante do poder centralizado do rei. O rei na França tinha um papel econômico, político, militar e religioso. E é dentro dessa situação que surge a Guerra dos 100 Anos. Aqui só vou relembrar rapidamente a Guerra dos 100 Anos, conflito entre os ingleses e os franceses, Flor de Lis e os Três Leões, né? E essa guerra foi uma guerra extremamente intensa. Como já falamos sobre ela, vamos lembrar que essa guerra foi vencida em última instância pelos franceses. E temos uma personagem extremamente importante. O ponto marcante da guerra ficou marcado pela figura de Joana d'Arc. Com a França em perigo, Joana d'Arc organiza um exército completamente diferente dos exércitos feudais. Peraí, uma mulher... Era proibido que uma mulher assumisse uma liderança militar. E a Joana d'Arc corta os seus cabelos, né? A gente teve uma história no Brasil também famosa, que foi a história da Maria Quitéria, no processo de independência do Brasil, que também cortou os seus cabelos. E essa guerra era um assunto para nobres e homens em geral. Seu exército era liderado por uma mulher camponesa. Na verdade, ela fingia que era um homem. Ela se escondia atrás da sua estrutura e do seu ponto para tentar obter essas vitórias. Os exércitos feudais lutavam por seu senhor e seu feudo. O de Joana d'Arc era um exército nacional, que lutava pela França e seu rei. Os franceses agora se sentiam integrantes de um país. A ideia de nação foi lançada, ligado a essa figura emblemática e marcante de Joana d'Arc. E ela obtém as últimas vitórias. E consegue, com essas últimas vitórias, vencer e expulsar os ingleses dentro desse ponto. Joana d'Arc se transformou numa heroína francesa. Mas, na verdade, surgiu um medo. Por quê? Porque graças à centralização desse poder na figura de Joana d'Arc, desse poder militar na figura de Joana d'Arc, as pessoas falavam, quem ganhou a guerra? O rei? Não, quem ganhou a guerra foi Joana d'Arc. Isso gerou um desespero dentro desses reis. E qual a solução? A solução foi dizer que ela era condenada por bruxaria. Ela foi executada, foi capturada e executada, inicialmente por ingleses, mas os franceses deixaram isso acontecer. E, na verdade, ela o quê? Ela foi morta, sendo mostrada como uma bruxa e, por fim, quem venceu a guerra? Quem venceu a guerra foi o rei da Inglaterra, foi o rei da França nesse momento. Então, na verdade, tem um fator aqui da bruxaria, dela dizer que ouvia vozes, dela ser uma mulher que liderava um exército, mas tinha um fator também de diminuir a importância dela e dar um poder maior ao rei dentro dessa situação. Anos depois, em 1920, ela foi canonizada e existiu um pedido de desculpas a Joana d'Arc, um dos personagens mais importantes da história francesa. O que é importante e fundamental, que a Guerra dos 100 Anos, na verdade, foi a última grande guerra feudal e também a primeira moderna. Ela faz a transição dentro desse processo. 1453 é exatamente a mudança do período medieval para o início do mundo moderno. Na verdade, ela foi dirigida por membros da aristocracia feudal no início do conflito e terminou com a disputa entre França e Inglaterra extremamente desenvolvidas. Se você me perguntar quem venceu a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, eu vou te dar uma resposta um pouco complicada. E essa resposta para mim é que quem venceu a Guerra dos 100 Anos foi Portugal e Espanha. Como assim? Enquanto França e Inglaterra estavam se unificando, centralizando, mas pensavam única e exclusivamente na guerra, Portugal e Espanha já estavam se lançando aos grandes mares. Já estavam começando a adquirir colônias e enriquecer cada vez mais. A guerra foi importante para a França e para a Inglaterra pela unificação, pela centralização, mas economicamente ela gerou alguns problemas e algumas dificuldades para esses dois reinos, que só vão ter um crescimento muito posterior, pois não tiveram colônias, pois demoraram a se lançar aos grandes mares e porque não tiveram um crescimento dentro dessa estrutura. Foi uma guerra extremamente intensa. França centralizada, Inglaterra centralizada, e agora vamos o quê? Com a dinastia Tudor e os Bourbons na França, vamos nos lançar aos grandes mares. É assim que a gente termina essa nossa esse nosso novo tópico, né? A gente fechou dentro dessa situação. Então falamos sobre Portugal e Espanha na primeira aula e agora sobre Inglaterra e França. Essa é a ideia. Valeu, gente. Um abraço.